O Brasil venceu a potente seleção da Bolívia por 5-1 aqui no Mangueirão, Estevão Barros. O Neymar fez 2 gols, ultrapassou o Pelé, segundo as contas da FIFA. Da CBF os números são diferentes, eu acho que são romanos, a conta deve ser, mas o fato é que o Brasil goleou por 5-1, futebol total, futebol aposicional. Nós tivemos um primeiro tempo em que o Brasil poderia ter saído com mais vantagem, saiu com apenas 1-0 no placar, Neymar perdeu um pênalti, o Vizcarra defendeu, fez uma grande partida, o goleiro boliviano, mas o Brasil dominou a posse de bola, as ações da partida, e do meu ponto de vista poderia ter saído já com essa goleada no primeiro tempo. A Bolívia, claro, não ofereceu resistência para a seleção brasileira, então foi mais uma partida de teste. Eu acho que foi a melhor partida de todas as escolhas que o Fernando Diniz poderia ter para estrear na seleção brasileira, contra a Bolívia foi a melhor. Uma seleção que não oferece resistência, tem bastante pontos fracos e proporcionou muitas possibilidades para ele oferecer esse primeiro contato com a seleção, com os jogadores, de fato. Né? Algumas reportagens mostraram que ele teve apenas 3 treinamentos, então é muito mais palestra do que, de fato, treinamento na prática, Estevão Barros. Então, aquela brincadeira que a gente fez, ele tá passando vídeos do Fluminense, de fato pode ter acontecido, porque ele chamava alguns jogadores no seu escritório e mostrava ali algumas jogadas de como ele queria que funcionasse o seu time na partida contra a Bolívia hoje. No primeiro tempo deu para ver que os jogadores ficaram ainda muito, muito confusos, muito mais bagunçados, mas no segundo tempo, talvez com o cansaço físico da Bolívia, o Brasil conseguiu muito mais oportunidades e fez 4 gols. Mas o detalhe aqui que eu devo destacar é a questão do posicionamento defensivo. O Brasil, ofensivamente, foi perfeito. 5 gols, né? Poderia ter feito mais. Mas a forma como os espaços foram oferecidos ao time da Bolívia em contra-ataques é um destaque aqui que a gente pode pontuar negativamente para a seleção brasileira. Do meio para frente, Brasil muito bem. Mas aí ficava Marquinhos, Casemiro e Gabriel Magalhães em algum momento, depois ficou também o Ibáñez, mas no momento do gol da Bolívia, ficou somente o Marquinhos e o Gabriel Magalhães no mano a mano ali com o Ábrego, que fez o gol. Impressionante, Estevão Barros. Demorou a leitura do treinador da Bolívia, mas aconteceu. Um lançamento e velocidade nas costas dos laterais, mano a mano, saiu um gol. Uma seleção um pouco mais capacitada, com um treinador mais capacitado, consegue usar isso com mais frequência. E talvez esse seja o ponto de Fernando Diniz observar na seleção brasileira que nem sempre ele vai precisar atacar com 8 jogadores. Ele pode atacar com 6 e fazer jogadas muito mais tranquilas ali e trabalhar um pouco menos a velocidade e mais a efetividade. Já que ele gosta tanto de futebol acelerado, ele pode fazer isso com uma quantidade menor de jogadores do meio para frente, para proteger mais a defesa. Isso aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Fluminense, todos os times que ele passou aconteceram essas situações de contra-ataque e muita exposição. E a gente brinca, o jogo contra o Diniz pode ser 5-1, como foi contra a Bolívia, como um 6-5. Faz muito gol, mas toma muito gol justamente por esses espaços. Talvez seja uma coisa que ele possa evoluir na seleção brasileira, e entender que em alguns momentos o Brasil não precisa atacar com tanta pressa, e sim com efetividade, controlar as ações, diminuir o ímpeto do adversário para poder manter o resultado com a vantagem boa e seguir aí com uma vitória tranquila, sem gerar emoção, hein? Não sei se você viu dessa forma, Estevão Barros, mas do meio para frente o Brasil foi muito bem. A defesa com esses espaços, hoje foi contra a Bolívia, mas uma seleção mais capacitada pode ser diferente. E outra questão também, né? Contra a Bolívia, se a gente olhar os números aqui, foi um amasso. A Bolívia terminou o jogo aí teve 2 finalizações, foi muito, né? Foram 4 finalizações. Já no final também o Brasil largou aqui um pouco também. 80% de posse de bola contra 20% da Bolívia. São 4 finalizações da Bolívia contra 21 do Brasil. 11 do gol no Brasil contra 3 no gol da Bolívia. Uma delas foi o gol, a outra foi um chute do Cuéllar de fora da área. Enfim, um monólogo praticamente da seleção brasileira. Um jogo muito tranquilo. E essa questão da defesa acho que passa muito pela postura do time no ataque, né? Porque hoje o Brasil conseguiu pressionar, a Bolívia também errava passes.
e fazia com que o Brasil mantivesse a bola ali no campo ofensivo. Com uma seleção mais bem preparada, esses erros não vão acontecer e o Brasil também vai ser atacado. Então é interessante que, e até né, hoje conseguiu manter, mas eventualmente num jogo você não vai manter um jogo mais pegado fisicamente, você não vai conseguir manter essa intensidade física, né, de pressionar o tempo inteiro. Então uma hora você vai ter que se defender. Chamou a atenção pelos espaços. Enquanto o Marcelo Moreno estava em campo, não funcionou tanto, porque ele é um jogador mais pesado, né? Não ataca tanto assim, não incomodava, ficava muito. Era uma presa fácil na marcação brasileira, mas quando entrou o Ábrego, que foi o autor do gol, a Bolívia começou ali durante um período a incomodar a seleção brasileira, levar um certo perigo com algumas jogadas. Teve uma outra que ele ficou no mano também com o Marquinhos, o zagueiro foi muito bem. E é uma questão, né? Essas jogadas de velocidade, como você destacou, podem ser um ponto frágil aí a ser explorado pelas seleções e pelos adversários nessas eliminatórias. Tenho certeza que o treinador do Peru, Gareca, deve estar vendo o jogo. Hoje vai botar algum jogador ali para explorar. Se vai ser o Cueva, se vai ser o Guerreiro, eu não sei, que são os únicos jogadores que sabem fazer isso. O Advíncula ali jogando. Mas o fato é que o Peru já vai ser outro jogo. É uma seleção mais organizada, tem um pouco mais de qualidade técnica e pode explorar essas brechas em velocidade. E aí, né, a gente vai falar aí de Argentina e Uruguai, enfim, vão explorar ainda mais. Então é uma questão. Agora, ofensivamente é interessante, né? Ele entregou o que a gente esperava, gols. 5-1, placar muito consistente, muito sólido, em que pese a péssima apresentação do Richarlison, que perdeu o gol, poderia ser mais, né? No primeiro tempo o Brasil perdeu muitas oportunidades e, enfim, ele fez as 5 alterações. Vamos ver aí como é que ele vai escalar o time para a próxima partida, se ele vai mexer, se ele vai manter essa escalação. Acredito que ele vai manter, mas pelo menos a centroavance ali era uma parada que ele poderia mexer. Poderia mexer. Agora vamos falar um pouco mais de individualidades ali, Estevão Barros, do trio de ataque, né? Primeiro vamos falar aqui do Rafinha, que do meu ponto de vista fez uma boa partida. Eu acho que assim, tentou muito cruzamento, mas é aquela questão que você falou, né? Pode ser um pouco mais de ordem do Fernando Diniz cruzar, porque você tem um centroavante na área, você precisa cruzar. Centroavante. Mas assim, então, mas a gente vai chegar nisso, tá? Tem um centroavante ali, você precisa cruzar. Rodrigo, jogadas individuais, eu acho que partiu muito mais, no primeiro tempo, principalmente, partiu muito mais para cima da marcação do que tentou fazer cruzamentos. Eu achei interessante isso. E o Richarlison, Estevão Barros, que é o nosso homem em gol, hein? Impressionante, hein? Tudo que ele tentou deu errado. Assim, tudo que ele tentou deu errado. Eu acho que a grande chance no primeiro tempo foi dele, de cabeça, e o Vizcarra defendeu. Seria já para vir com Gabriel Jesus ali, ou até mesmo Matheus Cunha para a partida contra o Peru? Eu acho que sim, ele pode tentar. E eu não sei se ele vai fazer, porque pelo estado que tava o Richarlison, saiu chorando, pediu pela mãe e tudo mais, vai ficar talvez ele vá expor o Richarlison, enfim. Mas eu não sei, cara, de verdade, se o que é pior, entendeu? Se talvez ele não tá expondo o Richarlison, botando o Richarlison pra jogar com essa condição em que ele se apresenta, que é muito ruim. Ele tem o Gabriel Jesus, tem o Matheus Cunha que entrou, e pode centralizar o Rodrigo também. A gente cogitou essa possibilidade aqui no intervalo, pode ser uma outra aí. Entrar com o Martinelli ali, que é um jogador muito bom também. Não sei o que ele vai fazer para centroavance. Eu gostaria que ele mexesse, mas eu acho que ele vai manter o Richarlison por essa questão que eu te falei. Ele é um cara que tá chegando agora, ele quer dar confiança pro jogador e, enfim, ele não vai comprar essa briga agora. Talvez se o Richarlison manter o desempenho, na próxima ele nem chame. Porque aí ele evita esse constrangimento, entendeu? De ter que colocar o cara, de tirar o cara e o cara fazer uma partida merda. Já nem chama, deixa lá no Tottenham mesmo. Deixa ele se resolver lá. Porque hoje foi uma partida muito ruim. Eu gostei da partida dos pontas. O Rafinha é muito acionado, né? O Rodrigo foi bem quando a bola chegou nele, mas o Rafinha participou mais aqui pelo lado direito. Até pela movimentação, né? O Lodge afundava, acabava que
facilitava, o Danilo ajudava na saída, na criação, aqui pelo lado direito. E aí a bola chegava muitas vezes com mais frequência pro Danilo, que participou do primeiro gol, né, em jogada com o Rafinha, e o Rodrigo abriu o placar. Excelente partida do Brasil, os pontas ali, né, de ataque. O Rodrigo fez 2 gols, o Neymar fez 2 gols e o Rafinha fez 1. Ou seja, todos os atacantes aí guardaram as redes, menos o homem-gol. Menos homem-gol. Eu só um outro detalhe que... aqui de individualidade, eu queria destacar o Bruno Guimarães, que fez uma partida discreta hoje também. Aliás, os volantes do Brasil, o Casemiro também ajudando na saída de bola, mas pouco, muito tático, né? Compromete pouco, e o Bruno Guimarães deu uma assistência, ajudou também, mas enfim, muito tímido, achei. Também a gente ia chegar nessa parte, o meio-campo ele foi um pouco lento, né? Eu diria. O Casemiro jogando quase como um líbero ali entre os zagueiros, naquela saída de 3, e o Bruno Guimarães tendo que se movimentar, mas eu acho que ele não se adaptou bem a esse lance, Estevão Barros, de ter que percorrer várias posições ali no meio. Em alguns momentos ele ficava meio perdido naquela troca de função com o Renan Lodge ali por dentro. Até mesmo com o Neymar ele ficou um pouco perdido, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando a coisa virou bagunça mesmo, acho que não tem muito como analisar, não. Assim, o Brasil fez uma boa partida, já é a terceira vez que eu falo isso, mas eu acho que eu vejo muito mais um Brasil, Estevão Barros, sem brincadeira nenhuma, um Brasil um pouco mais divertido, né? Um Brasil um pouco mais leve, sem aquela pressão de ter que cumprir à risca aquela função tática que nós tínhamos com o Tite, por exemplo. Não sei até que ponto isso vai ser positivo, para falar a verdade, mas o fato é que o Brasil jogou um futebol aposicional, um futebol de uma bagunça, entre aspas, organizada, um futebol que rendeu um 5-1 contra a Bolívia. Agora contra o Peru. Contra a Bolívia. Vale destacar isso aí. Contra o Peru, uma seleção mais capacitada, com jogadores com mais opções para o Gareca. Vamos ver, fora de casa é outra questão. Aí a gente vai ter uma referência de um jogo fácil, relativamente, e um jogo fora de casa um pouco mais difícil. E aí sim a gente pode fazer um resumo da primeira rodada do Fernando Diniz na seleção brasileira. Por enquanto, 100% ok, líder das eliminatórias. Vamos ver terça-feira, né, que é o jogo. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Estamos naquele horário horroroso também. Canalha. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Estevão Barros. E esse jogo contra o Peru, vale dizer que no ano passado o Brasil também estreou, fez a segunda rodada contra o Peru. Acho que é fixa nas eliminatórias. Olha, é tão várzea essas eliminatórias que a rodada é fixa, os caras só marcam os jogos. Então, ano passado, o Brasil estreia com 5-0 contra a Bolívia, quer dizer, na última eliminatórias. Né? E depois, contra o Peru, ganha por 4-2 fora de casa, mas foi um jogo complicado. O Peru sai na frente, o Brasil empata e depois o Peru de novo passa à frente do placar. E aí o Brasil vira. O Neymar fez 3 gols naquele jogo. Terminou 4-2, jogo que teve transmissão pela TV Brasil, viu? Eu lembro desse jogo. Tava um problema com direito de transmissão, agora a Globo já comprou tudo de novo. Mas enfim, é um time que tem suas limitações, mas que é organizado. O Gareca é um bom treinador, faz um bom trabalho à frente do Peru. E fora de casa acho que pode ser um bom teste aí. Veremos o que a seleção vai fazer, como o Diniz vai montar o time. E a gente tá falando do Gareca, não é mais treinador, é o Reynoso. Passamos fita errada aqui. Tá chegando, treinou já a seleção aí na reta final de 2022 e empatou com o Paraguai em 0-0 ontem. Enfim, time que pode complicar fora de casa, veremos. Guerreiro tá lá ainda, Carrillo. Cueva. O Advíncula não joga porque foi expulso, Adiel. Olha, baixa aí. Agora vai ser 5-0 pro Brasil. Agora mudou tudo, isso, mano. Agora mudou tudo. Então acho que é isso. Analisamos bem, né, Estevão Barros? Analisamos bem essa primeira vitória do Brasil aí, a estreia do Fernando Diniz, futebol total, menos pro Richarlison, 5-1. Brasil líder das eliminatórias e, como você disse, Estevão Barros, se terminasse hoje, o Brasil estaria na Copa do Mundo.